Olá, bom dia pessoal. Estou aqui mais uma vez para gravar uma videoaula utilizando o meu computador e uma câmera de vídeo. Estou usando um programazinho para capturar aqui a minha imagem, que é a imagem da tela do computador, e creio que esse recurso tecnológico melhora muito assim a forma da gente trabalhar com os alunos e de disponibilizar, tirar dúvidas de aluno, gravar vídeos. E hoje os alunos são muito ligados em assim, informática, essas coisas de tecnologia, celular e tal. E acho que a gente gravando aula assim de vez em quando para os alunos, isso desperta a curiosidade deles e creio que melhora assim o ensino, a aprendizagem. Meu nome é Pedro, estou me formando no curso de licenciatura em Física pela UFAL e vou gravar aqui hoje uma proposta de aula para ser ministrada no segundo ano A. Vai ser uma pequena demonstração de como eu desenvolvo a aula, né? Vai ser uma aula sobre termologia, demonstrando os principais conceitos de calor e temperatura e como esses conceitos são conhecidos hoje pelos alunos. Creio que a maioria dos alunos eles têm uma pequena noção do que seria calor e temperatura, mas eu acho que às vezes eles confundem um pouco esses conceitos. Pensam que calor é uma coisa, pensam que temperatura é outra. E com essa aula aqui eu vou tentar sanar as dúvidas dos alunos para que eles possam coletar esses conceitos de uma forma mais sábia, de uma forma mais consistente. Vou trabalhar conceitos aqui simples, vou demonstrar alguns fenômenos que acontecem no cotidiano dos alunos que envolvem temperatura e calor, e eles às vezes não sabem explicar por que isso acontece, por que aquilo acontece. E com essa aula eu quero tentar solucionar essas questões para os alunos. Eu gravei aí um vídeo, eu fiz uns slides aqui no PowerPoint e vou apresentá-los como será a sequência da aula. Como eu já falei, a aula ela consiste em termologia, física 2, né? E vai abranger os conceitos de temperatura e calor. Também escalas modernas e conversão de temperaturas e outras coisas mais. Temperatura e calor são a mesma coisa? Começo com essa indagação para vocês, alunos. Queria saber se vocês sabem o que é temperatura e calor, se são a mesma coisa. E se o nosso corpo, quando ele é submetido a altas temperaturas, como ele reage? Como ele faz para se proteger, para continuar vivo? Com esses pequenos questionamentos que eu dou início aqui a nossa aula, e eu tenho um vídeo interessantíssimo para mostrar para vocês. Ao final desse vídeo, eu quero que vocês aí, por afinidade ou por, não sei, vocês escolham aí, se dividam em grupos de 5 alunos para começarem a debater o vídeo. E no final da aula eu quero que cada grupo me entregue um pequeno relatório sobre o vídeo, o que acharam de interessante, como é que o nosso corpo ele reage às altas temperaturas, como é que os mecanismos, os neurônios, nosso corpo, nosso corpo em si ele reage para se proteger e para continuar vivo. Vamos ao vídeo.
percebemos, esses sinais controlam como os nossos corpos funcionam. Quando está calor, sensores e nervos trabalham juntos para nos manter vivos. No deserto australiano, a temperatura pode chegar a 54 graus. Não é um bom lugar para ficar isolado. Mas foi o que aconteceu com Matthew Magor e sua filha Shannon, a mais de 160 quilômetros da cidade mais próxima. Está tão quente que um pedaço de carne deixado ao ar livre estaria assado em menos de 4 horas. Mas Matthew e Shannon continuam vivos depois de 8 dias. Momentos depois da pane do motor do carro, seus corpos entram em ação para manter a temperatura interna em 37 graus. Tudo graças a centenas de milhares de minúsculos sensores de calor e o sistema de refrigeração que eles colocam em funcionamento. Quando a pele aquece acima de 34 graus, sensores avisam o cérebro. O termostato central recorre a outros nervos para começar o processo de resfriamento. Uma hora depois, os dois estão transpirando abundantemente. Não existe maneira mais eficiente de resfriar o corpo. Abaixo da pele existe mais de 1 milhão de minúsculas glândulas sudoríparas. Quando o corpo esquenta, os vasos sanguíneos se dilatam, levando o sangue e o calor mais rapidamente para a superfície da pele. As glândulas sudoríparas extraem a água do sangue e a liberam para o exterior. À medida que evapora, a água resfria o corpo. Em condições normais, produzimos cerca de 1 litro de suor por dia. Mas em casos extremos, essa quantidade aumenta muito. Enquanto corre, esse sujeito está produzindo muito calor. E mais, a temperatura da sala também está aumentando. A quantidade de suor que você está produzindo e, mais importante, que está evaporando, permite que você libere quantidade de calor. Perca a quantidade de calor do corpo que o exercício está produzindo. A produção de suor não está aumentando, o que sugere que no momento você está transpirando o máximo. O homem está próximo do limite máximo de transpiração. 2 litros por hora. Mas a água tem de vir de algum lugar. O corpo humano é feito de 75% de água. Para sobreviver, nossos órgãos vitais precisam da sua porção do líquido. Normalmente sobra o suficiente para o sistema de refrigeração, desde que o corpo esteja sempre abastecido. Após 4 dias no deserto australiano, a água de Matt e Shannon acabou. A perda de apenas 3% da água do corpo já pode causar cólicas, dor de cabeça e desorientação. Eles estão tão desidratados que começam a ter alucinações. O próprio calor engana a mente. Tentando manter a cabeça centrada na sobrevivência, em sair dali, nas coisas que você tem que fazer e tudo mais. Agora seus corpos têm de reagir à perda de água. Para manter os órgãos vitais abastecidos, o cérebro reage de uma forma surpreendente. Sobrepondo-se ao termostato do corpo, o cérebro dá a ordem de parar a transpiração. As glândulas sudoríparas secam. Em seguida, os nervos avisam outras partes do cérebro para devolver água ao coração, aos pulmões e aos rins. O sangue engrossa e coagula. A água é absorvida do intestino grosso, causando prisão de ventre. Até os olhos ficam secos. Choramos juntos, pensando se estaríamos vivos para o Natal. Se Shannon veria a mãe novamente, essas coisas. E se tivéssemos umidade no corpo, haveria muitas lágrimas, mas não caiu nenhuma. O corpo humano é feito de 75%, acabou. A perda de apenas 3% da água do corpo já pode causar cólicas, dor de cabeça e desorientação.
ter alucinações. O próprio calor engana a mente. Tentando manter a cabeça centrada na sobrevivência, em sair dali, nas coisas que você tem que fazer e tudo mais. Agora seus corpos têm de reagir à perda de água. Para manter os órgãos vitais abastecidos, o cérebro reage de uma forma surpreendente. Sobrepondo-se ao termostato do corpo, o cérebro dá a ordem de parar a transpiração. As glândulas sudoríparas secam. Em seguida, os nervos avisam outras partes do cérebro para devolver água ao coração, aos pulmões e aos rins. O sangue engrossa e coagula. A água é absorvida do intestino grosso, causando prisão de ventre. Até os olhos ficam secos. Choramos juntos, pensando se estaríamos vivos para o Natal. Se Shannon veria a mãe novamente, essas coisas. E se tivéssemos umidade no corpo, haveria muitas lágrimas, mas não caiu nenhuma. É ruim quando a boca fica tão seca. Você não consegue engolir porque não tem nenhuma saliva. A língua fica parecendo um tijolo dentro da boca. Shannon e Matthew estão quase desfalecendo. Mas em vez de cozinhar sob o sol, eles se mantiveram vivos durante mais de uma semana, graças à rede de sensores que têm sob a pele. Eles sobreviveram porque o corpo equilibrou a necessidade de água e a necessidade de baixar a temperatura. Seus cérebros desencadeiam um último instinto. Eles conseguem se enterrar, isolando o corpo do calor do deserto. Foi o bastante para salvar suas vidas. Eu saí do chão, agitando os braços, pulando desesperado. E no carro havia bastante água fresca da chuva. Foi muito bom. Eu bebi uma lata cheia, virei direto de uma vez, mas foi muito bom. Água da chuva, fresca, fria, limpa, fantástica. A reação do nosso corpo à temperatura pode representar a diferença entre a vida e a morte. Bom, aí a gente terminou de ver o vídeo, né? Tivemos uma pequena falha técnica aí, mas tudo bem, deu para entender e deu para prestar atenção em como o nosso corpo ele é interessante, né? Como ele reage a altas temperaturas para que nós possamos sobreviver à adversidade, né? Agora eu gostaria que vocês formassem aí grupos de 5 e começassem a debater entre si, e eu vou passar em cada grupo para saber as opiniões, as dificuldades e debater sobre o que acharam mais interessante do vídeo, se já passaram por isso alguma vez, muita sede. E ao final eu quero que vocês apresentem um pequeno relatório dizendo o que entenderam do vídeo, o que acharam interessante, se já passaram por isso alguma vez, para que a gente possa depois avaliar esse relatório e ao final do semestre usar a nota dele para somar pontos. Para a segunda parte da aula, vou apresentar a vocês alguns conceitos de temperatura e calor que geralmente são confundidos, né? São confundidos porque muitas vezes a gente não se atenta a esses conceitos. Vocês às vezes se perguntam, eu acho, o que seria calor, o que seria temperatura. Vários fenômenos de temperatura e calor acontecem no nosso cotidiano e às vezes a gente não sabe explicar por quê.
Eu faço essa pergunta a vocês. Por que a gente, quando toma banho quente, um chuveiro quente, quando a gente sai do banho, a gente se sente como se tivesse com mais frio? No inverno, por que a gente usa casaco, usa cobertor? Por que essas coisas? Porque quando a gente deixa uma garrafa de água, de refrigerante gelada, fora da geladeira, ele vai até diminuir sua temperatura. Vai perdendo calor. Bom, essas explicações eu vou tentar passar para vocês. A gente temos alguns conceitos em termologia que são importantes, como a energia térmica. Essa energia térmica ela é associada ao movimento de translação e rotação das moléculas. Quando a gente aquece um material, as moléculas elas começam a se agitar e se movimentar com mais rapidez. Por isso que elas se aquecem. Podemos dizer que a temperatura é uma grandeza física que está relacionada à movimentação das partículas. Como eu disse a vocês, temperatura não é a mesma coisa que calor. Temperatura é apenas uma grandeza que mede mede a temperatura, mede o grau de movimentação das partículas. Se essa temperatura estiver elevada, é porque as partículas elas estão com maior energia térmica. Se tiver menos aquecida, tem uma menor energia térmica. E o que seria calor na realidade? Calor é apenas a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia que um corpo passa para outro. É a transferência de energia térmica de um corpo mais quente para outro mais frio. Como vocês estão vendo aí na imagem, temos um corpo A com 20 graus Celsius e um corpo B com 120 graus Celsius. Se a gente aproximar esses dois corpos, o corpo mais quente vai transferir calor para o mais frio. É o que acontece, por exemplo, com o nosso corpo. Quando a gente está submetido a temperaturas baixas, o nosso corpo reage. O ambiente retira calor do nosso corpo. Por isso que a gente sente a sensação de frio. Por isso que a gente usa um casaco, para que o nosso corpo não troque energia com o meio. A gente usando o casaco, a gente impede que o calor do nosso corpo vá para o meio. E isso também acontece quando a gente se cobre com cobertor. O nosso corpo ele reage guardando calor por conta do cobertor. Eu não sei se vocês já perceberam que no Polo Norte tem algumas pessoas que fazem aqueles iglu, aquelas casas de gelo, né? E elas ficam ali no inverno, elas acendem um pequeno fogo e ali dentro elas se aquecem. Mas vocês podem perguntar, mas por quê? Se é de gelo, devia estar muito frio lá dentro. Acontece o seguinte, que o nosso corpo ele libera calor e a fogueira também está liberando calor. E o gelo ele isola aquele ambiente, não deixa que o calor saia. Por isso que aquele ambiente fica um pouco com uma temperatura agradável. E isso permite a sobrevivência daquele povo. Como eu disse a vocês, se um corpo de 120 graus Celsius chega a ficar para a gente encostar perto de um corpo que esteja a 20 graus Celsius, um vai ceder temperatura para o outro, calor. O que tem maior calor, maior temperatura, vai ceder energia térmica para o outro. E vai chegar um momento que os dois vão estar com seu equilíbrio térmico estável.
Como o efeito do calor, a temperatura de A aumenta e a de B diminui. O calor cessa quando as temperaturas de A e B forem iguais, ou seja, estiverem em equilíbrio. É o que acontece com o nosso corpo. Se a gente sair aqui do banho frio, nosso corpo está bem aquecido por causa da água quente. Quando a gente vai para um ambiente frio e demora um pouco, não se agasalha, o nosso corpo ele transfere calor para o ambiente até chegar no equilíbrio térmico, ou seja, o nosso corpo ele vai ficar com quase a mesma temperatura do ambiente. Por isso que a gente vai sentir frio. Aí a gente agora pode corrigir os nossos erros do dia a dia, corrigindo o erro do nosso dia a dia. Se a temperatura está alta, por que não posso dizer que estou com calor? Muito bem, a gente já viu. Vamos ver a resposta agora. Não é correto dizer que estou com calor, pois calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo a outro, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Ou seja, calor é energia em trânsito, como eu já expliquei a vocês. Não é a mesma coisa que temperatura. Assim, calor não é algo que um corpo possua. Não é uma substância, mas sim energia térmica em trânsito. Dessa forma, em dias quentes de verão, com altas temperaturas, os corpos têm maior energia térmica e a trocam em menor quantidade com o meio. Nessa situação, ocorre menor propagação de calor. Assim, o corpo possui maior energia térmica e não a troca com o meio. No inverno, a troca de calor entre o corpo e o ambiente se torna mais intensa, causando a sensação de frio, que foi como eu expliquei para vocês. No inverno, quando a gente sai do nosso ambiente quentinho e vai para o ambiente frio, o nosso corpo ele perde calor para o ambiente. Por isso que a gente começa a sentir a sensação de frio. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação de determinada quantidade de matéria. Já calor é a energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. Como eu já expliquei para vocês, os conceitos de temperatura, de calor, como isso acontece no nosso dia a dia, eu queria mostrar uma pequena parte interessante, que são as escalas modernas. Essas escalas elas são usadas hoje no mundo para a gente fazer a conversão de grau Celsius em Fahrenheit, de grau Fahrenheit em grau Celsius e vice-versa. Temos aqui a escala Celsius, que ela vai do 0, que é a temperatura de fusão do gelo, até 100, que é a temperatura de ebulição da água. O Fahrenheit, que é 32 graus Fahrenheit, que é a temperatura de fusão do gelo, e 212 Fahrenheit, que é a temperatura de ebulição. Temos também a escala Kelvin, que ela não é muito utilizada, mas seus limites são 273,15, que é a temperatura de fusão de gelo, e 373,15, que é a temperatura de ebulição da água. Ou seja, essas escalas elas medem a temperatura das substâncias. Em todo o mundo elas são usadas. A Fahrenheit é usada mais na Inglaterra, nos Estados Unidos. Já a gente aqui no Brasil usa mais a escala Celsius. Com essas escalas, nós podemos fazer as transformações de um grau Celsius em grau Fahrenheit, em grau Fahrenheit, em grau Celsius e assim sucessivamente. E de alguns jogos matemáticos e algébricos que eu vou mostrar para vocês depois, a gente consegue obter essas equações de transformação de temperatura. Como vocês estão vendo aí na tela, como a gente deve converter Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius, usando essa equaçãozinha, a primeira, que é a temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se você quiser achar a temperatura de 20 graus, por exemplo, 20 graus Celsius, por exemplo,
Só é você pegar o valor de 20 graus Celsius e colocar no lugar do TC ali. Você coloca ali no lugar, faz o jogo matemático ali e vai encontrar a temperatura equivalente a 20 graus Celsius em Fahrenheit. Já para transformar em Celsius em Kelvin, só eu já usar essa pequena fórmula aqui e simples. Para transformar 20 graus Celsius em Kelvin, só é a gente colocar o 20 ali e somar com 273 e encontrar o valor em graus Kelvin. Vou mostrar um pequeno exemplo aqui para vocês como esse jogo, esse resultado. Para vocês, no final da minha explicação, eu vou pedir para vocês abrirem um livro e responderem alguns exercícios. Ao final a gente vai corrigir, eu vou explicar para vocês, a gente vai ver onde vocês erraram, para que a gente possa sempre melhorar. Aqui, vamos converter 100 graus Fahrenheit em Celsius. Como eu falei para vocês aqui, só é colocar o valor que a gente quer transformar no seu devido lugar ali. TC dividido por 5 igual a TF menos 32,9. Substituindo, vai ficar TC sobre 5 igual a 100, que é o Fahrenheit, que a gente quer transformar em Celsius, menos 39 sobre 9. Fazendo o jogo ali, a gente vai encontrar 100 graus Fahrenheit equivalem a 37,8 graus Celsius. Ou seja, é quase a temperatura do nosso corpo, né? E o nosso corpo fica... essa é a temperatura do nosso corpo. Com isso eu encerro aqui a minha pequena apresentação. Essa proposta de aula é para 2 aulas. Ela foi resumida aqui porque é apenas para demonstrar como eu daria a minha aula. Mas na sala de aula eu acho que com 2 horas aulas dá para a gente ver muita coisa, tirar dúvida e debater com os alunos. Gostei muito de ter explicado esse assunto, é um assunto que eu gosto muito. Espero que tenha ficado bem explicado, que as dúvidas que tinham antes não tenham mais. E se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente tenta sanar, tenta pesquisar, porque nós professores, a gente não é dono do saber, a gente não sabe de tudo. Às vezes o aluno pergunta, sabe, vê uma curiosidade que às vezes pergunta ao professor e o professor está meio esquecido, não está lembrado mais desse conceito, mas a gente procura sempre pesquisar e tirar as dúvidas dos alunos da melhor forma possível. Agradeço a vocês pela atenção e tenham uma bom final de semana. E obrigado pela atenção e fiquem todos com